Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse mais um encontro de uma nova série que vamos iniciar hoje, que é sobre finanças condominiais. Então, a gente vai introduzir alguns temas, né, importantes que a gente deve prestar atenção na hora de fazer uma boa previsão orçamentária, por exemplo, e gerir, né, de uma forma eficaz, racional, um orçamento, né, que reflita uma realidade condominial. Ok? Então, eu, como sempre faço aqui com vocês, nós vamos compartilhar, né, a nossa tela, né, para que a gente possa iniciar aqui a nossa aula. Ok? Bom, então, eu só vou colocar aqui no modo apresentação, ok? Ficar tranquilo. Vamos pegar aqui a nossa canetinha, né, para a gente trabalhar melhor aqui com a nossa caneta. Muito bem. Bom, então, o nosso tema da nossa aula de hoje vai ser o pilar invisível da gestão condominial. Quer dizer, esse tema, ele é instigante porque geralmente a área de finanças parece que ela fica assim um pouco invisível, né, dentro da gestão condominial. Então nós vamos abordar um pouco essa questão aqui, ou seja, a gente vai procurar descobrir o que realmente sustenta um condomínio bem administrado e como a gente pode fortalecer a base do seu sucesso financeiro, porque de certa forma, né, a boa gestão condominial, ela tem a ver também com a boa gestão financeira, né? Então, a gente vai trabalhando aqui, né, esses tópicos aqui com vocês. Então, a gente vai, por exemplo, nesse primeiro momento aqui, vamos discutir, por exemplo, o que realmente sustenta um condomínio. Aí nós temos duas coisas interessantes aqui: o que todos pensam e a realidade surpreendente, né? O que todo mundo pensa no condomínio, né? O que ele quer? Limpeza impecável, né? A segurança 24 horas, manutenção preventiva e boa infraestrutura, né? Então isso aqui está na cabeça, né, da grande parte, ou se não, na maioria dos condomínios. Agora, qual é a realidade surpreendente, né, dessas coisas que estão na cabeça das pessoas? Por exemplo, por quê? Porque um verdadeiro pilar de uma gestão condominial eficaz é algo que permanece o quê? Nos bastidores, né? Que é invisível aos olhos da maioria dos moradores. Ou seja, é o controle financeiro estratégico. Observe que a gente está sempre usando aqui essa palavra estratégia. Sem ele, mesmo os melhores serviços e infraestrutura colapsam, né? Então, essa questão da gente fazer um bom planejamento financeiro, ele é essencial para o sucesso da gestão condominial, né? Agora, a ilusão da boa gestão. Como é que a gente pode tratar essa questão aqui? Então, um condomínio pode aparentar perfeição, né? Essa palavra aqui é muito interessante. O que isso tem a ver? Você pode ter uma estrutura que é impecável, fornecedores que são confiáveis, equipe dedicada e até mesmo um síndico comprometido com o bem-estar de todos os moradores, né? Perfeito isso aqui. Porém, essa aparência de sucesso pode ser apenas uma ilusão. Quando o controle financeiro falha, todo o castelo começa a ruir silenciosamente, né? Então veja que as finanças ela tem um papel estratégico fundamental para que toda a estrutura do condomínio funcione, né? E quais são os sinais de alertas críticos que a gente pode ver aqui? É o fluxo de caixa confuso, né? Isso aqui às vezes as pessoas não entendem, ele é confuso, e desorganizado, quer dizer, que são duas realidades: fluxo de caixa confuso e desorganizado, inadimplência crescente sem um plano de ação, falta de transparência sobre a destinação dos recursos e ausência de planejamento financeiro de médio e longo prazo. Observe quando a gente fala esses planejamento financeiro de médio e longo prazo, o que a maioria dos síndicos olha quando ele vê essa palavra longo prazo? Só vou ficar 2 anos, né? Ora, mas se a sua gestão ela é eficiente, você pode ser reeleito e prolongar, né, a sua permanência naquele condomínio, desde que você faça uma gestão eficaz com planejamento financeiro bem equilibrado. Bom, o efeito dominó da má gestão financeira. O controle financeiro falha. O que isso significa dizer? Falta de clareza sobre receitas, despesas e fluxo de caixa gera confusão generalizada, quer dizer, as pessoas não se entendem com relação às finanças do condomínio. Então, tudo isso aqui, quando esse controle financeiro começa a falhar, isso aqui vai gerar, né, também vai contribuir para a inadimplência, quer dizer, ela vai disparar. Ou seja, sem acompanhamento rigoroso,
os débitos se acumulam e compromete o orçamento. Tá? Recursos desaparecem, isso aqui. Né? Olha como essas coisas se relacionam. A inadimplência dispara, os recursos também desaparecem, que ninguém consegue rastrear para onde o dinheiro está indo ou por que está faltando. A estrutura desmorona, manutenção é adiada, fornecedores não são pagos e qualidade de vida despenca. Então você está observando que quando você tem um planejamento financeiro eficaz, tudo isso aqui, como você está observando, ela contribui o quê? Para a qualidade de vida. Ora, se nada funciona, o que que acontece? Essa qualidade de vida, ela vai o quê? Despencar, né? Então, o cuidado, né, que a gente tem que ter na gestão financeira é essencial. Bom, agora, o que que nós podemos ver que a gente chama da nova era da gestão condominial? Aqui nós queremos dizer o seguinte, que síndicos e administradores modernos já compreenderam uma verdade fundamental. O setor financeiro não é apenas operacional. Isso aqui é fundamental. Quer dizer, o setor financeiro não é apenas operacional, mas ele é o quê? Estratégico. Observe que isso aqui, a gente compreender, né, o conceito de estratégia, né, e saber aplicar na realidade condominial é fundamental. Então, essas mudanças de mentalidade, que isso aqui é extremamente importante, essa mudança de mentalidade que a gente tem que ter no ambiente condominial. Ele transforma completamente a forma como os condomínios são geridos. Em vez de reagir a crises, esses profissionais antecipam problemas e planejam soluções, desde que eles tenham o quê? Uma visão estratégica, né? Então, se a gente trabalha com essa visão estratégica de planejamento, as coisas fluem. E essa gestão, ela é fundamental, porque ela é uma gestão baseada o quê? Em dados. Quer dizer, isso torna o quê? As decisões mais fundamentadas em indicadores reais e mensuráveis. Quer dizer, você pode fazer essas medições aqui por meio do SLA, que é aquele acordo a nível de serviço. E se você tem essa gestão baseada em dados, isso vai proporcionar uma transparência total, porque você passa a ter relatórios claros e acessíveis para todos os condôminos. Né? E com isso, a gente entra aqui numa coisa fundamental, que é o planejamento estratégico, ou seja, é uma visão de longo prazo com metas definidas e acompanhadas o quê? Com base nessa gestão de dados, né, que você, né, está trabalhando para gerir melhor o seu condomínio. Tá? Bom, quais são as ferramentas de gestão que a gente pode usar, né, para transformar isso, ficar mais transparente e moderno? Então, a gente tem, por exemplo, os relatórios gerenciais, que são documentos detalhados que mostram a saúde financeira do condomínio em tempo real, incluindo receitas, despesas, inadimplência e projeções futuras. Mas isso aqui é importante também que os condôminos entendam esses relatórios, porque às vezes o relatório está tecnicamente perfeito, mas as pessoas não conseguem entender. Quer dizer, isso gera o quê? Uma opacidade na compreensão dos dados. Quer dizer, eles são opacos para as pessoas. Né? A conciliação bancária, quer dizer, o processo essencial que garante que todos os lançamentos contábeis correspondem exatamente às movimentações bancárias, eliminando o quê? Discrepâncias. Essencial. Indicadores de desempenho, quer dizer, métricas fundamentais. Essas métricas elas são importantes na gestão financeira, porque a gente tem, por exemplo, a taxa de inadimplência. Olha, isso é uma métrica financeira fundamental. O índice de liquidez, para quem tem aplicação, o custo por unidade, quanto custa cada unidade habitacional ou comercial dentro do condomínio, e a evolução patrimonial acompanhada mensalmente. Então, essas métricas, elas são fundamentais porque contribuem o quê? Para a transparência e para a percepção de valor. E essa análise preditiva, que é a utilização dos dados históricos para prever cenários futuros e tomar decisões preventivas antes que problemas se tornem críticos. Observe que isto aqui, essa análise, a gente está dentro quê? De um contexto da estratégia. Quando a gente fala prever cenários, mas isso é só para a empresa, não. Condomínio tem que ser gerenciado como se fosse uma empresa. Vocês observam que todas essas ferramentas que
nas empresas se utiliza, a gente também pode utilizar, desde que a gente faça as adaptações de forma correta e as interpretações também corretas, de tal maneira que a gente possa aplicar também de forma correta essas ferramentas. Tá? Bom, e outra coisa, outra ferramenta fundamental que a gente tem aqui é o Balance Scorecard, quer dizer, que é uma metodologia de gestão estratégica que revolucionou empresas ao redor do mundo e agora pode transformar também a administração condominial, desde que a gente saiba empregar de forma correta, né? Então, essa ferramenta, ela permite o quê? Você acompanhar o desempenho do condomínio através de múltiplas perspectivas e não apenas financeiras. Tá? Então, com essa ferramenta aqui, você, síndico, pode monitorar indicadores em tempo real, identificar desvios rapidamente e ajustar estratégias de forma ágil e assertiva. Tá? E esse Balance Scorecard, ele é estruturado em 4 perspectivas, que aqui a gente está adaptado ao ambiente condominial, mas aconselho a você a estudar, ler o livro, né, do Kaplan e do Norton, o Balance Scorecard, que é um livro fundamental para quem quer se aprofundar nessa questão. Então, você tem a perspectiva financeira. O que ela envolve? As receitas, despesa, inadimplência e a sustentabilidade econômica. Né? Você tem uma parte que é fundamental, que é o aprendizado e crescimento, quer dizer, você capacitação da sua equipe de trabalho, inovação e melhorias contínuas, né? A gente pode fazer isso através do SLA, que nos dão parâmetros para essa questão do aprendizado e é, crescimento. Eu, como síndico, apliquei muito essa ferramenta junto com o SLA e você tem resultados espetaculares, né? A perspectiva dos moradores, aí você está olhando o quê? Para a satisfação, atendimento, comunicação e qualidade de vida. Ou seja, como que os moradores, tudo isso está afetando, né, a sua percepção com relação ao condomínio. E outra coisa fundamental aqui na gestão é os processos internos, que é a eficiência operacional, manutenção e gestão de fornecedores. Quer dizer, como que a gente define claramente os processos. Então, com essas 4 perspectivas aqui, tudo isso aqui são indicadores, como você está observando, que te permite fazer uma boa gestão condominial. Bom, a gestão financeira, ela não é burocracia como muita gente pensa. Quer dizer, a gestão financeira é o que garante a sustentabilidade e a confiança dentro do condomínio. Então, é preciso a gente desmistificar a ideia de que controle financeiro é apenas papel, planilhas e processos engessados. Na verdade, trata-se o que de inteligência aplicada à administração condominial. Então, a gestão financeira, que é bem estruturada, ela cria um círculo virtuoso. Moradores confiam na administração, pagam em dia, os recursos são bem aplicados, a qualidade de vida aumenta e a valorização do imóvel cresce naturalmente. Então, veja que o que a gente paga muitas vezes não é relacionado ao valor em si, mas são os benefícios, a percepção de valor que a gente tem com relação a determinados serviços. Tá? Então, o resultado disso é um condomínio saudável, transparente e preparado para desafios futuros. E aqui nós estruturamos aqui o que a gente chamou de os pilares da sustentabilidade condominial. Então, você tem o quê? Um controle financeiro rigoroso, né? Uma base sólida com acompanhamento diário de receitas e despesas, o planejamento estratégico, metas claras e orçamentos aliados com objetivos de médio e longo prazo, né? Isso aqui fundamental, a transparência total, comunicação aberta e regular com todos os condôminos sobre a situação financeira. E você tem muitas ferramentas no mercado que podem te auxiliar nessa gestão aqui. A gestão dos indicadores, né, que eu chamei a atenção, né, durante todo esse processo aqui, que é a tomada de decisões o quê? Baseada em dados. Isso aqui é o fundamental na gestão moderna, que esses dados eles têm que ser concretos e mensuráveis. A cultura da confiança, relacionamento saudável entre administração e moradores. E o crescimento sustentável, a valorização do patrimônio e a qualidade de vida crescente. Então, isso aqui é o que nós denominamos de um pilar, os pilares da sustentabilidade condominial. Tá? E, o, a, e aqui, esse último tópico aqui que a gente está colocando é muito interessante, que é você fortalecer o pilar invisível. Se o seu condomínio aspira a crescer de forma saudável, próspera e sustentável, o caminho é claro. Comece fortalecendo o pilar invisível que sustenta tudo, o controle estratégico das
finanças, tá? Então, isso aqui, pessoal, é essencial para a sua gestão. Não vamos pensar o condomínio de forma amadora, mas sim de forma profissional. Então, implementação de um sistema de gestão, né? Adote ferramentas modernas que automatizam processos e fornecem dados em tempos reais. Quer dizer, as administradoras têm ferramentas, existem empresas de software que podem te ajudar nesse processo aqui. Capacite sua equipe. Invista em treinamentos, né? Pode ser para síndicos, conselheiros e funcionários sobre gestão financeira. Isso é essencial. Essas pesquisas mostram, né, que a gente tem certa dificuldade com a gestão financeira. O estabelecimento de indicadores, você definir metas claras para acompanhar o desempenho financeiro e operacional mensalmente, quer dizer, um controle rigoroso disso aqui. E promova a transparência, quer dizer, compartilhe relatórios regulares com os moradores e mantenha canais de comunicação abertos. Então, esses pilares aqui é que vão fortalecer essa parte que é invisível e você vai torná-la visível para os condôminos. Então, lembre-se que um condomínio financeiramente saudável é um condomínio que inspira confiança. Olha que coisa espetacular aqui. Quer dizer, um condomínio financeiramente saudável é um condomínio que inspira confiança, valoriza o patrimônio e proporciona qualidade de vida para todos, né? Então, isso aqui é muito importante o entendimento, tá? Então, chegamos aqui ao final. Então, eu sou Albélio Dias, professor, escritor e gestor condominial, né? Aqui está meu contato, albeliodias@gmail.com, e sou autor desses dois livros, Condomínio Perspectiva Multidisciplinar e Excelência na Gestão Condominial, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que a gente está procurando dar uma visão mais estratégica, né, da gestão financeira dos condomínios, mas sem entrar em muito aprofundamento, quer dizer, sem nos aprofundarmos demais, mas que você pode ter, a partir, né, dessas pequenas aulas, uma visão mais estratégica da gestão condominial. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.